Olá, sejam todos bem-vindos em mais um episódio aqui do nosso Boss Mind, nosso podcast. Iniciando, aquele pedidinho especial? Clica, compartilha, pega o link, mas só no finalzinho, porque o conteúdo de hoje é transformador. E manda lá para os seus grupos, aqueles grupos que você faz parte, que você fala, gente, não faz sentido, por que eu estou nesse grupo? Bom, agora você descobriu a finalidade dele. Então, por favor, compartilhe lá. Eu sou a Vera Araújo, educadora financeira, contadora, empresária contábil, sócia da Soraya em diversos programas e projetos, mãe, esposa, amiga e diversas coisas outras maravilhosas que a gente se intitula também. E aí, como a Soraya diz, somos seres humanos, né, Soraya? Sou gente, né? Exato. Fala, galera, eu sou a Soraya Mendonça, educadora financeira, mentora empresarial, cientista contábil, sócia da Vera. E olha, vou contar um negócio pra vocês. Nós tivemos alguns outros sócios, aí chegou um dia que eu falei pra Vera, não quero mais ninguém de sócio não, acabou essa palhaçada. Mas são só os momentos de revolta, faz parte do empreender. E é justamente isso que a gente vê aqui no Boss Mind. O que é ser empresário, o que é ser empreendedor, as dores, as lutas e as vitórias. Porque todo mundo só conta as glórias, né? Fala, você é patrão. Inclusive no nosso canal a gente tem um vidinho que é da série Isso Ninguém Conta, que é justamente isso, as pessoas falando, você é patroa. Você é patroa, você pode parar 2 horas da tarde e ir no banco. Vai no correio. Mas, gente, estou trabalhando. Mas você é patroa? Ué, mas não é assim. Então, no Boss Mind, a gente traz bem essa vivência. O que é, de verdade, por trás da faixa bonita do ser patrão, o que é a nossa vivência, o que é ser boss, o que é ser chefe, o que é ser líder, o que é estar à frente de um negócio. E, muitas vezes, esse negócio é à frente da tua vida, porque a gente deixa a vida para daqui a pouco. Então, no Boss Mind, a gente vê isso. E você que é patrão, que é boss, que é chefe, que é líder, sejam muito bem-vindos, já deixe seu comentário, deixa um curtir aí, gente, é de graça, não cai cabelo, não dá barriga, e contribui muito com a gente e com o YouTube para que ele distribua o nosso podcast para mais pessoas, porque ele vai entender que é de relevância, e vocês vão entender que é de muita relevância hoje ainda, com 2 convidados. Exatamente isso. Eu vou deixar eles se apresentarem, mas vou falar uma coisa pra vocês. Conheci recentemente, mas recentemente mesmo, assim, tipo ontem. E eles contaram uma história tão bacana que eu falei, gente, faz sentido, vou convidar para o nosso podcast, porque a história deles tem história de superação, tem história do momento de CLT, tem história de empreender, tem história de família, de saúde, que vai fazer sentido para vocês. Então, sejam bem-vindos, vocês dois, casal lindo, né, gente? Fala sério. Sejam bem-vindos, Ivan e Simone. Eu vou deixar eles se apresentarem também. Começa pela Simone. Primeira ação, você é cavaleiro. Oi, gente. Eu sou a Simone, eu tenho 42 anos, casada há 23, juntos há 26. Só se eu errar a data, ele me mata, hein? Ainda bem que ela falou primeiro. Obrigado. Ele ia errar. Sou mãe de 3 filhos maravilhosos, 24 anos, 18 e 12. São crianças especiais, né? Pra mim vai ser sempre criança, né? Mãe é assim, né? Bom, eu vim do mundo corporativo, CLT, 20 e poucos anos, mas teve uma virada na vida que já vou contar pra vocês, tá? Agora passo pro meu marido. Eu fiquei curiosa, vocês não ficaram, gente? Isso que é storytelling, lembra que a gente tava falando sobre isso? Exatamente. Só por saber fazer storytelling. Então, espaço pro Ivan. Ivan? Da mesma forma, bom dia a todos aí. Meu nome é Ivan, tenho 42 anos. A Simone é 20 dias mais velha do que eu, então. Já sabe, eu mando em casa. Eu atuei na área comercial, na área da indústria, né? Hoje tô numa transição de carreira, né? Eu tô na área de corretagem, né? Então é isso que ela falou. A gente tem juntos aí 26 anos de história, 23 anos de casamento, 3 filhos maravilhosos, né? Somos cristãos também, né? Acreditamos no poder da palavra e de Deus. E agradecer para vocês a oportunidade. No decorrer do programa a gente vai estar falando da gente e podendo mostrar um pouco da gente para ajudar pessoas também, né? Que esse é o intuito, servir pessoas. A gente entendeu isso. Legal. Ó, a pessoa, olhando de novo para Simone. Simone, conta a trajetória, porque em dado momento a gente traz também o Ivan para somar com... Porque aí é um olhar seu, né? Porque a gente tem sempre assim, eu tô contando a minha história e tal. Mas a nossa outra metade viveu essa história, mas ela tem um outro olhar disso, né? Porque você passa pelo processo, às vezes a gente, trabalhando no CLT ou como empresário também, a gente deixa a nossa família lá
e vem cuidar daqui, e volta a cuidar da família de novo. Isso acontece comigo, acontece com a Soraya, acontece com vocês que estão aí também. E aí eu gostaria de você aquecendo, contando como foi essa trajetória no CLT, tudo que você passou, as questões também de relacionamento, filhos, tudo isso. Tudo isso junto. Tudo isso junto é uma misturado. A vida, né? A vida do jeito que ela é. Olha, eu fui mãe aos 17 anos. Ele também tinha 17, né? 20 dias de Tava Ele diferença, já falou. né? Eu acho que eles são de números, gente, ó. Idade, filho. Tempo de namoro, tempo de casamento, tudo. A gente gosta também disso. E aos 17 anos nós éramos adolescentes, né? Mas tínhamos algo que a gente tinha no coração. Nós precisamos cuidar do nosso filho e não os nossos pais cuidar do nosso filho. Então, vamos arregaçar a manga, vamos sair para trabalhar no mundo normal, né? Vamos procurar um emprego, no quê? Você não tem uma perspectiva de carreira, porque você já está tudo bagunçado, já começou, né, a vida a dois muito cedo. O que você vai fazer? Você vai procurar qualquer emprego. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui para a área, uma metalúrgica primeiro, né? Fiquei alguns meses lá. Gente, eu montava patinete. É sério isso. E aí, alguém viu algo diferente de mim dentro da área administrativa e me puxou para a área de vendas. E aí eu comecei essa carreira na área comercial. Fiquei alguns meses. Aí nós nos casamos, porque nós nos casamos com 19 anos. Então a gente primeiro arrumou um emprego. Depois, vamos agora construir nossa família. Então a gente ficou em casas separadas, um filho pequeno. E trabalhando, custeando as coisas dele, enfim. E aí, quando nós resolvemos nos casar, ele também trabalhava na mesma metalúrgica, mandaram meu marido embora. Não pode trabalhar família. E aí me deixaram lá e ele tiraram. Foi tipo arrasador, né? 10 dias depois do casamento. Enfim, eu fiquei um pouco de tempo lá, mas eu sempre fui inconformada. Então, quando alguma coisa me tira a paz, assim, eu fico inconformada com a situação, eu falei, eu não vou ficar. Não adianta reclamar, eu vou sair atrás de outro emprego. Foi o que eu fiz. Um certo dia, fui atrás de outro emprego, eu já estava na área de vendas, então eu já sabia onde é que eu ia procurar, né? Entrei numa empresa, tipo, 15 dias depois. E fiquei por 23 anos nela. Nossa. Mas nem tudo é flores, né? Aí começa toda a minha jornada na área comercial. Nos primeiros anos tudo ok, né? Era o que eu tinha, não tinha sonhos, planos para o futuro. Eu quero mudar de ramo, eu quero... Não, estava confortável, estava pagando minhas contas, enfim. Fiquei alguns anos assim. Tive meu segundo filho lá. 6 anos, eles têm 6 anos, a gente gosta de número. Eu fiz o cálculo, 24, mais 2, 6, 6, 6. A gente gosta de número. Então, eu tive meu segundo filho. Quando eu tive a terceira, que foi a Beatriz, ela tem 12 anos, já começou a mover alguma coisa em mim, porque eu não queria mais deixar os meus filhos sendo cuidados por outras pessoas. Já começou daí. E aí eu tinha 2 meninos, chegou uma princesa linda, maravilhosa, com um cabelo enrolado desse tamanho, cheio de laços e fitas, e eu olhava e falava, tem que trabalhar. E pra vocês terem uma ideia, foi do jeito que a gente descreveu que ela veio, daquele jeito. A gente queria uma menina e teria que ser daquele jeito, com cabelão, daquele jeito. Tem que pedir direito, né? Tem que pedir direito, né? Esse direito, Como a gente fala, a palavra tem poder, né? E aí, isso já começou a mover algo diferente. Dentro desse emprego, eu sempre fui muito curiosa e eu nunca gostei que ninguém me chamasse a atenção. Não sabia que isso tinha a ver com abandono de pai, uma infância que foi meio conturbada. Até então eu achava que eu só não gostava que ninguém me desse bronca. Então o que eu fazia? Aprendia o máximo de coisas possíveis e perguntava o mínimo de coisas possíveis. E isso me trouxe algumas oportunidades, né? A primeira foi de vendedora entrar na supervisão. Até aí tinha mais supervisores, então não era algo que incomodava o time comercial, porque não era só eu que era supervisora, então deu para levar tranquilo. Mas, num certo tempo,
eu comecei a me incomodar, porque eu queria ensinar mais gente, eu queria levar coisas mais longe, e aí eu estava presa num lugar. E o pessoal já não... tá saturado de ouvir sempre as mesmas coisas, né? E aí eu falei, tô morrendo, eu não quero mais trabalhar aqui. E aí juntou aquilo, junto a minha filha não tá sendo cuidada por outra pessoa, foi um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. E aí, nesse momento, eu pedi ajuda. E a gente é muito assim de pedir direção para Deus, né? Eu não tô feliz e eu quero mudar de emprego. Naquela mesma semana, minha família falou, então vamos todo mundo orar. Naquela mesma semana, uma amiga me chamou para uma entrevista na empresa que ela trabalhava. E aí eu pensei, eu sou vendedora, porque eu continuava vendendo e supervisionando. Era mais uma função, né, que foi me atribuída, que é assim que acontece no mundo corporativo. Né? Você vai absorvendo coisas, não é remunerado da forma correta, porque é uma forma mais fácil das empresas subir pessoas. Não, depois a gente vê, e aí você vai levando. Tá confortável. E aí, naquela semana, eu fui chamada para uma entrevista de emprego. Aí eu falei, nossa, mas eu vou largar a minha comissão. Minha comissão é que segura um salário de um vendedor, né? E aí... Eu vou pedir para que você cita, em média, quanto que você vendia por mês ou por ano, para as pessoas entenderem o porquê da questão da comissão que você tem. Eu vendia em média de 400, 500 mil por mês, que dá em torno de 5 a 6 milhões por ano. Então, a minha comissão era o que sustentava a nossa vida, né? Quanto mais eu vendesse, aí você fala, nossa, 6 milhões? Pois é, eu vendia 6 milhões num CNPJ e não era o meu. Isso que é o problema. Só pra falar, não era o meu CNPJ. Mas enfim, né? A gente se propõe sempre a fazer o melhor quando a gente está dentro da empresa de outra pessoa. Né? E foi isso, acho que me fez ficar muito esse tempo. foi o tópico que a gente sempre fala dentro do Boss Mind, é a questão do empreender dentro do CNPJ do outro, então eu vou fazer o melhor. Quando você estava dentro desse CNPJ, você estava fazendo o melhor. Porque esse melhor para a empresa é o faturamento de 6 milhões, só você na venda, logo trazer para você a parte comissão, salário, para você se estruturar. Então a gente também fala. Preparo, né? Preparo para o seu CNPJ. Isso. Tudo é um caminho, tudo é um processo. Quem está nesse meio, você aí que é CLT, faça o seu melhor. Primeiro, para você ser abençoado na vida, você tem que honrar as pessoas que te deram uma oportunidade. Foi o que eu fiz, né? Eu honrei até onde eu pude, né? E quando eu achei que não me cabia mais, né? Eu me convidei sozinha a me retirar. Mas, enfim, quando eu fiz essa entrevista, vocês podem até rir um pouco, gente, mas eu estava há 16 anos sem fazer uma entrevista. Porque eu já estava com a minha vida consolidada, estava confortável. E aí eu fui nervosa, né, para fazer. Fui na oração, falei, Deus, agora... E aí eu vi um homem grisalho fazendo a entrevista comigo, no meu sonho. Falei com meu marido, falei, nossa, mas estranho, lá é uma mulher. Bom, enfim, eu vou. Eu fui nessa entrevista, a pessoa que me recebeu me mostrou a empresa inteira. Não é normal isso acontecer e eu fico meio receosa. Nossa, primeiro você conversa com as pessoas, pelo menos era assim, será que mudou, né? 16 anos, 16 anos. E aí, no final, ela falou, o diretor da empresa quer falar com você. E aí, nessa hora que você fala assim, eu não imaginaria a força que eu tinha no mercado, sendo indicada por outra pessoa, pelos olhos de outra pessoa. E aí, quando ele sentou, ele falou assim, olha, aqui pra mim você é o Neymar. Aí eu falei, que viagem, que show da Xuxa é esse? Não, que show da Xuxa é esse? Aí eu falei, eu não tô acreditando. Eu falei, acho que ele tá fazendo alguma piada comigo, né? Ele falou... E é tão interessante, cortando, que ela ligou pra mim, falou, o cara tá falando que eu sou o Neymar. Eu falei, como assim? Como assim? Um errão desse, né? Explica direito. Quando que isso aconteceu? E aí, o que ele explicou? Que a empresa que eu trabalhava era como Barcelona, e
a empresa dele era o Paris Saint-Germain. Eu acho que era isso, né? Foi na transição. Foi na transição do Neymar sair de trás do Messi, que ele não tinha oportunidade de crescimento, porque ele estava ofuscando, o Messi estava ofuscando quem ele era, para ir para um lugar que ele seria a estrela. E aí ele falou, então para mim você é isso, então o que eu vou fazer? Eu vou te dar o seu salário, com a comissão e tudo, para você vir para cá, todo o conhecimento que você precisar para você crescer. O que você faz nessa situação? Eita. O que o Neymar fez, né? Ué. Eu falei, eu vou, eu topo. E aí ele falou, aproveita que você tá na empresa, almoça aqui. Eu almocei, gente, eu almocei na empresa. Olha, se você está me vendo, muito obrigado que você fez a minha vida mudar. E aí eu voltei para a empresa que eu trabalhava e fui direto falar com a minha gestora que eu tinha uma notícia boa para mim, mas ruim para ela, porque eu sabia do meu potencial. Então a gente que está dentro, empreendendo dentro de um CNPJ, você não tem que ficar esperando a pessoa dizer que você é boa ou não. Você tem que fazer o melhor e saber que você é boa ou não. Né? Porque assim, autoconhecimento. Então, eu sempre falei isso pra ela. Falei, eu não dependo do seu elogio. Não é soberba, gente. É você saber que você realmente está fazendo um bom trabalho. Porque se você depende de elogios de outra pessoa, você é motivado por aquilo. Se você não tem, o que acontece? Estou desmotivado porque ninguém está me vendo. E isso eu não tinha, esse eu não tinha nenhum problema, né? Então, tava tudo bem. Pedi para me mandar embora, não mandar, lógico. Tinha mais um dia de trabalho. E nesse último dia, fomos orar novamente. E agora... Não, e tem uma coisa, né? Que você pediu para mandar eles embora e ela falou que não. Mas ela falou, mas eu fui fiel a vocês, eu fiz um bom trabalho. Então, o mínimo que vocês devem fazer para mim é me mandar embora. E aí, aproveitando isso, um recadinho para os donos de empresa. Quando você vê um funcionário que está indo embora, crescer na carreira, abençoa a vida dele. Porque a maioria fala, não, peça conta. Porque o mundo gira, gente. Um dia esse seu funcionário pode ser um empresário que vai promover a tua empresa. Então, preste bem atenção. Tenha cuidado. Né? Tenha cuidado, porque... quando você olha com esse olhar humanizado para as pessoas, não, ela viveu 16 anos aqui. Do mesmo jeito que eu usufruí daquilo, ela também foi abençoada com a minha vida. Então eu não achava justo eu pedir a conta naquele momento. Eu achava que realmente ela poderia me liberar e mesmo que isso doesse para a pessoa, porque tem muitos anos de convivência, abençoar a minha saída, né? Porque é assim, a gente quer sair de porta aberta, né? Mas não foi assim que aconteceu, gente. Deus novamente me mostrou uma cena e, enfim. Na cena, a minha antiga chefe me disse que Deus tinha falado para ela me dar o cargo dela de gerente comercial. E aí vem aquela frase assim, o de repente de Deus acontece em dias comuns. Você está preparado? Então eu estava lá com um emprego novo no Paris Saint-Germain, olha como eu sou chique. Mas eu estava no Barcelona, que eu já tinha uma estabilidade, e aí foi oferecido um novo cargo, e eu pararia de vender e faria aquilo que eu estava querendo mesmo, que era me mover, ensinando pessoas, indo em visitas, fazendo treinamentos, enfim. E aí nessa balança, eu balancei pro lado do Barcelona. Você já estava. Já conhecia? Não vou pisar fora. Então acabei ficando lá. Mas eu não estava preparada emocionalmente. E aí que vem o problema. Eu tinha conhecimento, mas não tinha estrutura emocional. E as pessoas, não são todas, tá? Mas quem fez sabe quem é. Então, a gente não cita nome, mas as pessoas começaram a me destratar dentro da empresa e não, por exemplo, se eu fosse passar uma demanda, a pessoa era grosseira, você é peão, igual eu, tal coisa. Pode, não, você não pode almoçar com a gente porque agora você está na diretoria. Então eu fui começar a me deixaram de lado. Foram me excluindo, e aí eu fui adoecendo.
porque não era da minha índole ser daquele jeito, né? E eu não estava preparada. Então, nem tudo que a gente recebe, que a gente pede, né? Se você não está preparada, aquilo pode ser a sua destruição. E aí eu comecei a chegar em casa e causar problemas em casa, porque eu chegava todos os dias chorando. Você vê que é um ciclo que gera várias questões adversas, né? Dentro da nossa casa, da nossa casa com os nossos filhos, no nosso relacionamento, né? Porque a Simone, como ela falou de primeira vez, ela teve um abandono de pai. Então, você pode ver que ela é uma mulher que fala, ela é sanguínea, né? Então, na cabeça dela foi montado para que ela não gosta de ser chamada a atenção. Então, ela sempre estava... Fazendo Ela melhor. não teve aquela figura de pai, né? Aí sofreu novamente uma rejeição, né? Um abandono de uma equipe que você ficou no lugar porque já estava acostumada, então sentia-se acolhida e de repente foi rejeitada. Foi rejeitada. E eu não fazia ideia que o abandono... Porque assim, gente, eu fui abandonada pelo meu pai, eu tinha uns 6 anos de idade. E eu nunca fiquei falando sobre o meu pai. Eu nem lembrava mais nada sobre o meu pai. Eu até tentei procurar ele quando eu tinha uns 20 e poucos anos, mas não o encontrei. Mas eu não sabia que isso causava tanta dor em mim. E que eu me defendia, porque falar da Simone era assim, se perguntar para algum sobrinho, a minha tia é brava, o quê? Tá tendo alguma confusão? Chama a tia Simone, ela resolve na hora. Nós sabemos isso. Nessa vai hoje. E olha, eu tenho 10 irmãos. Imagina, eu sou uma das mais novas, as 2 últimas, né? Eu e minha irmã mais nova. Então, os meus irmãos mais velhos deveriam tomar a atitude. Não, eles ligavam para mim. Faz alguma coisa. Minha filha, eu ia lá e resolvia o negócio. Eu abracei o mundo. Ajudava todo mundo, mas não aceitava a ajuda de ninguém. Porque eu não queria ser dependente de ninguém. Nem emocionalmente, nem financeiramente. Então, isso gerou muito atrito entre eu e meu marido. Eu falei, não, eu cresci vendo a minha mãe trabalhando e suprindo a casa sozinha, então qual é o espelho que eu tenho? Eu sou a mulher que trabalha e supre a casa, as minhas vontades sozinha, eu não quero dividir. Ele sentava e falava, vamos dividir as contas, vamos sentar e conversar. Mesa, né? O quê? Eu virava bicha. E aí volta mais uma vez, se a gente não está estruturado tanto na área comercial, e aí isso vem para a família, dá ruim, né? No dito popular, dá ruim. Por isso que a gente tem que estar estruturado para ir para o próximo nível, né? Teve muitos atritos, né, nessa fase. O que aconteceu comigo? Eu me fechei. Eu tinha que arrumar uma forma de me proteger do que as pessoas estavam fazendo comigo. Então, a Simone, antes de tudo isso, era aquela que as pessoas sentavam do lado, preciso de ajuda. Poucas pessoas furaram essa bolha depois que eu entrei nela, de sentar e conversar comigo, foram poucas. Né? Eu tinha que realmente sentir que o coração delas era verdadeiro. Porque quem eu sabia que não era, né, eu nem deixava. Eu já perguntava, imagina a cena. Posso falar com você? E eu falar, é pessoal ou profissional? E a pessoa falar, é pessoal, então não posso. Essa sacola não é minha. E eu comecei a fazer isso várias vezes e fui me afastando das pessoas. Lógico, né, que quem bate nunca lembra que bateu, né? Quem apanha é que sabe. Então as pessoas esquecem, né, do que fez, de como agiu, né, o porquê que você está agindo daquele jeito. As pessoas acham assim, simplesmente, nossa, ela tá estranha, né? Nossa, ela não é mais a mesma pessoa. Só foi promovida, subiu pra cabeça. Subiu pra cabeça. Mas na verdade era só uma autoproteção. E aí eu fui mudando. E há 2 anos atrás essa mudança me trouxe um problema gigante, que aí eu já não conseguia mais administrar, que foi um aneurisma cerebral. Estresse profundo, um burnout arrasador junto, né? E aí eu vi que tudo aquilo que eu tinha vivido e deixado de viver, né, nas minhas reclamações sobre emprego, porque você acaba tendo o sobrenome do CNPJ que você está empreendendo, né? Então eu não tinha mais a minha identidade.
Eu não sabia quem poderia ser a Simone sem aquele lugar. Então aquilo começou a bagunçar muito a minha vida. E agora? Eu vivi tudo aquilo, dediquei minha vida naquilo, e eu posso morrer num piscar de olhos. Eu tinha uma bomba relógio na minha cabeça. Então foi um momento bem difícil para mim, onde Deus foi me resgatando e trazendo de volta a minha identidade real. Então foram 2 meses até a cirurgia, fiquei home office, eu não atendia nenhum telefone mais, eu só fazia as demandas via e-mail e devolvia. Eu não podia ter picos de estresse, então na maioria dos dias eu ficava sozinha, mas aquela Simone ainda que se mostrava forte na frente das pessoas era a mesma. Eu continuava, eles falavam, tá tudo bem. Cada um ia para sua rotina, né? Trabalho, meu marido no trabalho, meu filho mais velho no trabalho, o mais novo na escola, e eu ficava sozinha. Ficava sozinha, chorei muito ali, depois que eles saíam. Mas não conseguia mais falar, orar, dobrar joelho, porque foi um turbilhão na minha vida naquele momento. Então eu comecei a escrever. Escrevia um diário todos os dias falando com Deus sobre o que eu estava sentindo naquele momento. E nesse meio tempo eu estava escrevendo um livro. Não tinha coragem de publicar ele, deixei no meu computador. E aí fui para essa cirurgia. No dia da cirurgia aconteceu algo assim extraordinário comigo. Eu tive um encontro com Deus de uma pergunta que eu tinha feito a Ele. Eu fiz a seguinte pergunta: mesmo que as pessoas nos batam, realmente a gente precisa continuar sendo bom? Porque não está fazendo sentido. Eu apanhei, e eu não gritava com pessoas, eu não maltratava pessoas, eu só me fechei no meu mundo e não deixava mais elas ultrapassarem aquele. Eu falei, então não faz sentido, a gente apanha. Eu falei, a não ser que realmente, o que está escrito lá na Bíblia, que existe um lugar que está preparado, que não existe dor, nem choro, nem lágrima. Se esse lugar existe, isso vai, que eu sei, né, que eu vou chegar naquele lugar, vai fazer sentido, né? Porque senão não faz sentido nenhum, se não tiver uma continuação disso aqui. É muito sofrimento, né? As pessoas estão tão frias no amor, elas não conseguem mais enxergar. Muita gente está assim, né? E aí, no dia da minha cirurgia, na hora que ela colocou aquele oxigênio, gente, eu não sabia que aquilo me apagava. Porque até então você nunca tinha feito uma cirurgia, né? Nunca. Tinha muito medo, né? Porque eu falava assim, não, cirurgia com anestesia geral, não me faça isso. Eu sou o rei da cirurgia, joelho, tal. Você é o remendo? Pra ele falava, gente, você dorme gostoso. E se eu não acordar de volta? E você não vai saber. Ah, não. Simples, você tentou ajudar Ivan. Eu falei, eu gosto de ter o controle das coisas. Aí me tira o controle. Né? Ô, gente, controladora. Aí o que aconteceu? Quando ela colocou aquele oxigênio, eu entrei num jardim. Tinha uma mão segurando a minha. Aí tá aqui o livro. Vou virar aqui pra câmera pra vocês verem. Chama Florescer Além da Dor, um jardim de superação. Tem umas flores amarelas. Simplesmente porque foi a forma que eu enxerguei dentro daquele lugar. Então tinha um mato alto, com as flores amarelas nas pontas, um céu azul, dia de sol. Sabe aquele dia que você olha e fala, gente, que dia lindo. E uma mão balançando a minha, como se fosse a gente passeando com uma criança. O pai segurando a criança, como se eu fosse a criança naquele momento. E eu lembro da sensação do lugar. Plena felicidade. E acho que na minha concepção tinha passado, sei lá, 15 minutos. Alguém me chamou. Eu só ouvi a voz, assim, Simone. Eu tô voltando de uma anestesia geral, porque eu tava entubada e tudo. Abri os olhos e fiz assim, oi, sorrindo. Todo mundo ficou paralisado. O que está acontecendo aqui, né? As pessoas acordam, às vezes nem acordam na hora ali, vão para a UTI, ainda sob o efeito da anestesia.
E eu acordei sorrindo e falei, gente, não vai começar a cirurgia? Aí todo mundo... Abusada aí. Eu tô aqui. Aí eu falei... Aí a anestesista falou, você tá bem? Eu falei, eu tô. Ah, não, nossa cirurgia já terminou. Tinha se passado 3 horas. Aí eu olhei no relógio e falei, gente, que coisa, né? Aí o médico saiu e falou assim pro meu marido, foi tudo bem, a cirurgia dela foi perfeita. Mas tem algo estranho que aconteceu. Porque quando a gente entuba uma pessoa, na anestesia geral e faz uma cirurgia assim, elas voltam com um aspecto que tá doente, sabe? Semblante, o rosto, às vezes meio inchado, alguma coisa assim. E ela parece que dormiu um cochilinho da tarde. Porque esses cochilinhos da tarde é renovador, né? Renovador. desde o início, qual que era o cronograma? Ela subiu para UTI, entubada, porque era uma cirurgia, é uma cirurgia de alto risco, né? Eles colocam um catéter na virilha, sobe lá, colocam um stent no aneurisma, então a cirurgia é de um porte muito difícil, né? Então ele falou, cara, ela acordou, parece que tirou um cochilo, tá tudo bem. A visão que a gente tinha preocupação, porque o aneurisma estava do lado esquerdo, que ela poderia perder, ela está enxergando. É isso. Nisso ela vem, passa, fala, filha, tá tudo bem? Ela estava chorando, falou, só que eu tive um encontro com Deus. Só que se eu dormir, eu acho que eu vou esquecer, mas vou falar para você. Eu tive um encontro com Deus, eu estava num jardim. Falei, não, eu acredito. Eu registro, mas ela falou assim, mas ninguém vai acreditar, mas eu acredito. Fique em paz, pode subir. E aí, um amigo nosso um dia antes tinha orado falando que Deus tinha mostrado para ele que ia me responder uma pergunta que eu estava fazendo. Ele falou, você sabe que ele vai te responder. Só que ele já tinha visto a cena. Ele orou, viu a cena como se meu espírito saísse do meu corpo e entrasse no jardim. E ele apareceu no hospital. Ele me liga e fala, você tá onde? Eu falei, tô aqui, o pai Simone vai fazer a operação, eu tô aqui. Ele falou, eu vou descer. Eu falei, não pode, porque é cirurgia, né? E aí ele falou assim, mas eu tô em nome de Jesus, eu vou descer. Aí o enfermeiro ouviu e falou, você tá em nome de Jesus, ele vai descer. Quem para, né? Adoro, gente. Deixa aí. Fique bem claro, pessoal, não é sobre religião, né? É sobre Deus, sobre a essência de Deus. Né? A gente tá falando de Deus, porque Deus é maravilhoso. Então ele falou, eu vim em nome de Jesus e vou descer. Aí o Ifo falou, você tá falando que ele vai descer. E deu 2 minutinhos, ele tava do nosso lado. Eu falei, não falei que ia descer? Posso orar por vocês? Eu já estava desconfiada dessa oração, porque ele falou assim, Senhor, ela é jovem, se for da tua vontade... Eu tava desconfiada. Nós, seres humanos, gente, a gente é um caso, viu? Livra ela. Por quê? Ele não quis contar a cena pra gente, ele contou pra esposa. Que, como ele tinha a visão da minha alma, né? No jardim. Saindo e entrando no jardim, Deus ia me recolher. E é tão interessante que quando ela terminou a cirurgia, ele estava comigo e falou, eu vou embora que já tá muito tarde, mas eu vim só para te dar um abraço. E aí eu liguei e falei, Ronald, acabou a cirurgia. Ele falou para mim, ela teve alguma experiência com Deus? Eu falei, cara, ela passou aqui agora e falou que estava num jardim. Ele começou a chorar. Ele falou para mim, ela falou assim que ninguém ia acreditar. Ele falou, pode ficar tranquilo que eu acredito, porque eu vi esse jardim também. Só que eu não tive o discernimento e pensei que Deus ia recolher ela. Por isso que eu estava aí com você, meu amigo. Mas que bom que ela tá bem, você vê. E aí, esse contexto faz parte da minha história na parte do empreendedorismo. Depois dessa cirurgia, tudo mudou. A minha forma de ver o mundo, de ver as pessoas e de sentir as coisas que vinham através das pessoas para minha vida. E aí eu fiquei mais um ano e meio, quase um ano e meio na empresa que eu já estava há 20 e poucos anos. E quando foi em abril, né? Em abril, eu coloquei uma meta, falei, não, eu tô cansada, eu preciso sair. Eu ficava reclamando assim, no carro, eu preciso sair desse emprego, eu preciso sair. Aí Deus falou assim pra mim, tá, você escreveu um livro, e o que você fez com ele? E aí eu falei, nossa, que batata, né? Desnecessário. Mas importante e necessário, né?
Pior que nunca é. Nunca é. E aí eu sentei e terminei de escrever o livro, chamei uma amiga que tinha contato de uma editora e falei, vou dar um passo de fé e vou mandar esse livro. E mandei o livro. Quando foi no dia 10 de maio, dia 9 aconteceu eu tive um sentimento estranho referente a algo sobre a empresa. E aí eu falei para Deus, não é possível que isso vai acontecer. Eu falei, porque eu sei que se acontecer, é o fim. E no outro dia, aquilo que eu tinha sentido, que não fazia sentido, aconteceu. E o que eu fiz? Eu não podia mais espernear. Tem coisas que acontecem na nossa vida que, a porta se fechou. Vocês já ouviram muito disso, né? Você não pode sair do emprego até Deus fechar a porta, que você vai passar por, sei lá, dificuldade. Tem coisas que tá tão enraizado no teu coração que Deus te pede. Você tem coragem de entregar? E aí, naquele dia, eu falei, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas agora eu tenho coragem. E eu pedi demissão. Pedi mesmo, fiz uma carta de extrato. Eu estava 2 anos PJ, né? Porque fez essa mudança que as empresas fazem hoje, né? E fiz a carta de extrato e daquele dia chorei que nem criança, gente. Chorei que chega a doer a boca de sol. Desprendendo do passado, né? E aí o Ivan olhou para mim e falou, você pediu tanto por esse dia? Por que você está chorando? Ele enxuga as lágrimas e vamos comemorar. O dia da mudança da sua vida chegou. E aí no outro dia, eu parecia que nunca tinha trabalhado naquele lugar. Não é isso, gente. Porque primeiro o meu coração saiu daquele lugar, para depois eu sair daquele lugar. Senão eu novamente não teria estrutura, né? Fui estudando inteligência emocional, faço faculdade ainda, faço de processos gerenciais, tem me ajudado muito, né? E transicionei totalmente minha carreira. Hoje o meu foco é ajudar pessoas. Eu achei que eu ia usar as minhas habilidades em vendas. E aí começou a me dar um branco primeiro sobre tudo aquilo que eu tinha vivido. Aí eu falei, gente, parece que eu não sei mais fazer. E as pessoas começaram a se achegar, ler o livro, mandar mensagem, transformou minha vida. Tô chorando rios aqui. Gente, eu não sabia que eu estava vivendo isso. E aí eu falei, agora eu entendi. A parte do empreender, para mim, a gente também está no ramo imobiliário, mas o foco é transformação de pessoas. Tudo aquilo que eu vivi, que eu contei sobre o que as pessoas fizeram, talvez seja você que está fazendo isso com alguém. Mas você não sabe que aquilo tem uma raiz de rejeição, de abandono, de relacionamento tóxico. Você perde identidade, porque você quer se moldar aqui ao mundo que você vive. As pessoas, você aceita naquela roda, acaba deixando o seu eu, os seus valores, e acaba mudando totalmente quem a essência, né? E aí, hoje a gente olha para esse mercado, é um mercado, né? É um nicho de mercado na parte emocional, que a gente sabe que tem muita gente precisando. E assim, eu posso ser uma formiguinha nessa multidão, mas eu tô levantando minha mão e tô dizendo, eis-me aqui. Eu mentoro pessoas que estão com casamento destruído, família destruída, em transição de carreira, a resgatar de fato quem elas são. E é o que tem movido a minha vida. E esse processo aconteceu comigo também. Nós estamos juntos, porque nesse processo Deus falava muito com a gente que a gente tinha que estar junto, né? Porque cada um era para um lado, né? E a gente trabalhar junto. Hoje a gente trabalha junto, né? No ramo imobiliário. E está com esse projeto, foi uma startup, que é a Florescer, que a gente entendeu que a gente tem que servir pessoas, né? Servir pessoas. E aí as demais coisas serão acrescentadas por a gente, né? A gente faz uma pergunta, Ivan. Ela contou toda a parte do processo. Você, como a pessoa que estava do lado, o apoio, tudo mais, como que você viu tudo isso? A parte dela estar trabalhando, passar pelo processo de rejeição, chegar em casa, porque a gente chega num estresse danado, mas você está passando por isso internamente, ou de se abrir, não se abrir. Como foi você lidar com essa situação? O seu emocional também.
como marido, como companheiro, como amigo. Como companheiro de Jó, a mulher de Jó, né? Que todo mundo fala da história de Jó, perdeu tudo, e a Vera me falou isso uma vez. E a esposa dele perdeu tudo também. Ela tava ali do lado. Fala, principalmente da parte que fala assim, a esposa de Jó foi lá e mandou ele amaldiçoar. E abandonar e tudo mais. Tipo, meio que no julgamento. Aí eu falei, mas ela também passou pela dor com ele. Só que ela, acho que ela não entendeu. Todos os filhos, né? Os filhos, perdeu A gente tava tudo. falando sobre isso. Né? Aí perdeu tudo. Aí a pessoa, tipo, sempre na história tem, eu ouço por aí. Porque ela foi lá e mandou amaldiçoar. Mas é porque ela não tava aguentando e ela falou, larga isso, homem, deixa, porque se você abandonar, eu também abandono, nós dois acabamos com essa dor. Então eu analisei dessa forma. Então você, né, nesse processo, como foi a sua visão? Então, foi um processo que eu não estava preparado também. Então, desencadeou de várias situações. Essa questão do abandono do pai dela, de ela ser um pouco mais... Ela queria tomar tudo para si, né? E aí teve vários conflitos no nosso relacionamento, né? Inclusive, a gente ficou 1 ano separado, né? Por conta dessas questões adversas. Ela queria sempre tomar a frente das coisas. E eu batia, mas meio que me deixava também, porque eu não estava preparado. E aí foi onde a gente foi entendendo, eu fui entendendo, e houve a separação, mas Deus restituiu de novo a nossa família, né? E é esse processo de não estar preparado e hoje poder dar essa resposta para quem está precisando, de que pessoas que estão na mesma situação, que há um caminho de você se preparar, estar mais perto de Deus para poder fazer uma família, como se diz, uma família sólida, né? Uma família curada e não ferida, né? Você acha que no momento que, claro, que a mulher ela vai tomando conta daquele espaço, sim, mas no momento você se anulou também? Como que foi o sentimento de anulação? Até para não entrar em embate com conflito. Né? Aí fala, eu vou me anular. Eu me anulo, né, para não criar esse conflito, e aí acaba tudo bagunçando. Invertem os papéis, né? Conta só mais um pouquinho. Quando foi no momento que ela fez a cirurgia, passou todo o processo, qual foi o seu sentimento? Como que você olhava? É como se... Faz da mesma forma pra mim aqui, agora eu curiosa, tá? Sim. Olhando pra você. Você viu, né? Tipo, anulei todo mundo, nós dois. E todo mundo aqui olhando. Um bate-papo a dois. Da mesma forma que ela se viu saindo do corpo, indo pra um outro momento e tal. Faz da mesma forma, contando como que foi você olhando pra ela, fazer cirurgia, passar pelo processo, passar por tudo isso. Que é o seu sentimento? No começo de tudo, eu acreditava que ia dar certo. Era um processo dolorido pra gente, mas ia dar certo, porque a gente acredita em Deus, né? E não era possível que... a gente fala que o projeto mais valioso da Terra é a família, né? Então, não é possível. Eu não posso aceitar que ele vai levar essa pessoa que constituiu uma família, filhos comigo. Então, eu não aceitava. A gente tem que ter... Até como empreender, né? Eu não aceito quebrar, eu não aceito... A gente tem que determinar, a palavra tem muito poder, então eu não aceitava esse processo. Mas caminhava no processo, eu como a figura do sacerdote, do homem da casa, eu tinha que estar mais firme. Às vezes eu via ela um pouco caída, a gente ia lá, dava uma palavra de, né, não vai dar certo. E uma palavra que Deus sempre falou pra gente, que Deus ia usar pessoas para ajudar a gente. E nessa caminhada, no processo dessa cirurgia, Deus usou pessoas, tanto médico, uma equipe, pessoas ao nosso redor que nos amou, né? Pessoas que nunca tinham visto a gente e continuam usando pessoas, porque ontem, quando a gente se conheceu, Deus usou a sua vida para estar mandando essa mensagem. Deus usa pessoas para ajudar você no seu processo. Então, foi um processo, vamos dizer, dolorido, mas que nos forjou para que a gente possa ajudar pessoas na mesma situação hoje. Sabe que eu tô quietinha, normalmente eu falo demais. Eu tô quietinha porque senão eu choro. Eu sou chorona, viu, gente? Vocês sempre me vê rindo, brincando e tal, mas eu sou extremamente chorona. Ó. Eu tava olhando pra cá porque eu falei, ela vai se emocionar. E aí eu falei, vou ficar... A minha mãe vai passar por uma cirurgia de aneurisma terça. Deus é maravilhoso. E Deus é maravilhoso demais. O Lucas me perguntou, será quantas horas dura? Eu falei, eu não faço ideia, porque o médico não fala comigo. E quem é controlador? Eu não sou anestesista, eu não sou enfermeira, eu não sou médica, eu não posso entrar, eu não posso fazer nada. Eu só posso orar.
Então, pra quem é controlador? Eu falei, Vera, eu não sei quantos dias eu vou ficar fora, eu tô desesperada, eu não sei nada. O homem não fala comigo, tanto é que eu descobri que a cirurgia tá confirmada, porque eu chamei ele, né? Falei, pelo amor de Deus, fala comigo. E agora eu já sei que dura 3 horas. Então, assim, ai, Deus, obrigada. Obrigada, gente. A gente não entende qual é o processo. E assim, eu não conhecia eles, tá, gente? A Vera falou assim, eu vou levar o casal amanhã na gravação. Ela falou ontem, né? Porque vocês conheceram ontem. E a gente, eu sou muito fã de Deus. Muito nesse sentido de... Obrigada. Terça-feira, eu estava orando, assim, muito racional, muito consciente. Senhor, o Senhor sabe a minha vontade, mas seja feita a sua. Senhor, o Senhor sabe a minha vontade. Falei, essa semana eu falei, Senhor, o Senhor salva minha mãe, pelo amor de Deus, traz ela pra casa bem. Se não for a sua vontade, é a minha. Eu não sei qual é a sua, mas eu quero que o Senhor tenha certeza de qual é a minha. E a minha é essa. Eu não estou preparado para ficar sem a base da minha família. Seja feita a vontade de Deus. E eu espero chorar de muita alegria, porque eu vou chorar de qualquer jeito, eu vou chorar. Então, que seja de muita alegria mesmo. Mas você sabe que a partir de hoje você tem que declarar o que você quer. Exatamente. Eu já estava falando, eu estava bem assim, Senhor, seja feita sua vontade, seja controlada. Aí eu falei, não, Senhor, seja feita sua vontade, mas a minha é essa, pode ser a mesma. Se puder ser a mesma, eu prefiro. Então, assim, diversas coisas. Isso foi o que mexeu com a minha emoção, Deus e esse aneurisma. E eu falei, meu, isso pra mim é totalmente desconhecido, totalmente novo, totalmente, assim, descontrolante, né? Que eu não posso ter controle de nada. Pra quem é controlador é terrível. Eu descobri que eu tenho medo de voar de avião por isso, porque eu não controlo nada, não é de altura. Você não tá no controle. Eu vou te dizer que eu demorei pra andar de avião. Eu falava assim, não, vamos de carro. Daqui em Goiás, 11 horas. Aí, você dirige? Eu não. Você dirige e eu fico só no piloto aqui, só olhando. Eu não te deixo dormir, né? E aí, eu tive que... A minha terapeuta... Gente, eu fiz terapia, viu? Isso é importante. Eu faço. Eu não me dou alta, né? Depois a terapeuta dá alta e fala, não, ainda não eu fiz a primeira terapia por conta do burnout. Porque quando eu descobri a aneurisma, eu fiquei desestruturada. E o burnout ele já estava acontecendo. A falta de raciocínio, falta de concentração, insônia. Comecei a ter esse tipo de coisa e eu não sabia o que era. Eu acho que eu estava só cansada. Mas quando a aneurisma veio, eu tive que me desarmar de toda aquela... Eu tinha uma armadura em volta de mim. Impenetrável. Eu tive que me despir daquilo. Porque senão Deus não ia tratar. E aí eu fui tratar o burnout. Fiquei um ano, acho que um ano e pouquinho, com uma psicóloga maravilhosa. Mas depois disso... Para eu me libertar e chegar no dia 10 de maio, eu fiz outra terapia, que é aquela que eles fazem análise corporal, holística, sei lá. Tem uma forma de... Ela fala assim, olha, eu preciso te olhar o seu corpo, o formato do seu corpo e te dizer o que acontece com você. Gente, foi um mês. Essa mulher, eu falei que ela não me virou de cabeça para baixo. Ela me desvirou e colocou de cabeça para cima. Foi ali que eu fui tratar o problema do meu pai. Porque ela olhou e falou, olha, acontece isso com você por conta de um abandono. Normalmente, ela não me conhecia, gente. Normalmente é do pai. Aí eu falei, que bruxaria é essa? Isso aí é estranho. Ela não é bruxaria, tá? Eu já tava pensando, né? Ela já respondeu, não é bruxaria. Isso é física quântica. Aí tem todo um estudo sobre isso, cada formato de corpo, o porquê que acontece isso. Tem pessoas que são por conta de abuso, a outra é por causa disso. Aí ela foi falando, eu falei, entendi. Aí ela falou, olha, vamos tratar. E ela fez, é como se fosse, não sei se é uma regressão, como que chama esse tipo de coisa, mas ela fez eu entrar numa cena, gente, eu tava no celular. Primeiro eu pensei, de novo, que show da Xuxa. Quem é controlador, né, gente? Quem é controlador? Eu falei, não, gente, que negócio é esse?
Aí ela falou assim, só fecha os Você quer olhos. controlar quem tá controlando, né? Não tô vendo o que você tá falando. E ela queria que eu ficasse de frente com o celular, de olhos fechados, ouvindo ela. Eu pus o fone e ela foi falando. Conforme ela foi falando, eu falei, não, tá bom, Deus, ó, eu vou entrar nesse negócio. É pra me curar? Então eu vou entrar. Cara, eu tô que nem você. Eu chorei que nem criança. Meu Deus, eu não acredito. Então ela me fez ver a cena. Eu levanto uma caixa vazia dentro de um parque. Gente, eu ouvi som de pássaro, o cheiro do negócio. Eu falei, que negócio é esse, gente? A nossa mente, ela leva a gente, fala que é no Kairos, né? No tempo de Deus. Ela vai você em outro lugar. E aí eu vi meu pai. E aí ela falou, agora que você tá vendo seu pai, diga pra ele todas as coisas que te machucaram esse tempo todo. As palavras que saírem da sua boca agora vão entrar nessa caixa. E foi eu fui falando. Ela falou, do seu tempo, quando você terminar, você me avisa. Aí, isso. Falei, tinha falado tudo. Ela falou, ele vai levar essa caixa. Tem um lago, um rio, sei lá, atrás de você. Ele vai jogar essa caixa, essas memórias ruins, essas palavras ruins vão embora. E agora a gente vai ressignificar essas palavras. E o seu pai tá vindo de volta ao seu encontro. Não, pensa no game show. De novo. Eu não tinha nem... Sabe quando você chora, você soluça, você não consegue nem falar? E aí ela falou assim, agora é a hora do perdão. Ele vai dizer coisas pra você e você vai dizer pra ele, vão se abraçar. Foi, assim, um momento que virou toda a minha história. Porque eu tinha um medo de não controlar as coisas. Não deixar o meu marido controlar. E aí, que fique claro, gente, ele sempre foi maravilhoso. Eu falo que ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro para ter aguentado tudo isso. Sempre trabalhou muito. Mas eu ofusquei o crescimento dele. Porque eu tinha aquilo na minha cabeça. Eu não vou depender de ninguém. Não importa quem seja. Mãe, irmãos, marido, filho. De ninguém. E toda essa mudança, eu tive que reaprender tudo isso. No começo, nossa, cada crise que me dava. Sabe que as pessoas acreditam que essa mudança vai apagar e a gente... Não, a gente tem que lidar. Você tem que processo, Você acorda, né? Volta e fala assim, agora eu sou uma nova pessoa, então não é. Não é. Tem que lidar com E toda até a história mesmo eu você que criou. deixei. Aí você fala, ué, o que aconteceu? Aí, o que aconteceu? Ele se anulou por minha culpa. E de repente eu falei assim pra ele, tá, você não vai se anular mais. É tudo teu. Volta pro seu lugar. Opa, Cara, eu joguei ele no lugar dele. Joguei. Eu coloquei, né? Não, eu falei, agora pega de... não tem uma fricção, você senta no lugar? Foi isso. Né? Então foi todo um processo. Faz 5 meses que isso tudo aconteceu. Nesse meio tempo, nós fizemos o lançamento do livro. Foi maravilhoso. Imagina. A gente imaginou o lugar. A gente fez na subprefeitura da Vila E Prudente. só para ressaltar que a gente chegou na Vila Prudente, na prefeitura da Vila Prudente, a gente olhou e não tinha ninguém. Aí assim, falou, será que vai vir? O pessoal falou, não vai. Aí eu falei, declarei de novo, vai tá cheio isso daqui, porque não é para nós, é para ajudar, para servir pessoas, você entende? Vai tá cheio isso daqui. E aí passou 1h30, tava cheio. E aí eu falei assim, fique bem claro, não é sobre religião, é sobre Deus. Porque tudo que a gente é para Deus, empreender é para Deus, é tudo para servir o próximo, né? E a gente entendeu que esse livro, que a gente está junto para ajudar pessoas. E foi magnífico, uma coisa que eu pego o meu celular e fico olhando lá e queria voltar aquele momento. Mas a gente sabe que a gente tem momentos melhores para viver, né? Esse é um momento especial de estar aqui com vocês, de estar falando da nossa história, de estar ouvindo a sua história também. É legal. Um dia eu ouvi assim, que muito melhor do que se convidar é ser convidado. Faz quanto tempo que eu falo que eu tinha um sonho de entrar num podcast? A gente realiza o sonho, gente. Oh, meu Deus! E aí, tem outras formas, né, de você, sei lá, fechar algum pacote, enfim. Mas o melhor é ser convidado. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu falei, gente, mais um passo, é mais um sonho. De repente, Deus usou o Rubê para falar com você de alguma coisa assim, ouve a história dela. E aí ela falou, não, faz sentido, você tá lá, né? E aí estamos aqui hoje, né? Como também foi um sonho o dia do lançamento desse livro.
Tinha umas 100 pessoas, 100 e poucas pessoas dentro do auditório da subprefeitura. Nós fizemos um culto dentro, tinha tudo. Meu filho tocou, meu filho do meio, ele toca teclado, o Ivan louvou, a minha sobrinha também louvou, uns amigos dele, do meu filho também. E cada um foi despertado de uma forma. E aí a minha sobrinha falou, tia, fazia tempo que eu não sentia o que eu senti naquele lugar. Eu não sei nem te descrever o que foi aquilo. Eu falei, realmente, foi tão lindo o que Deus fez naquele lugar, o mover. Eu distribuí lenços, gente. Porque eu falei, eu não vou chorar sozinha. Vocês... Aí minha filha ficou com a cestinha e foi levando os lencinhos pra todo mundo. E aí depois tem as cenas das pessoas, né, chorando. E aí eu falei, Deus tocou elas. Falei, bom, o livro... Eu questionei Deus, tá? E você sabe, né? Faz parte do nosso controle. Eu falei assim pra Deus, tá bom, eu escrevi a história da minha vida. Porque o livro, ele não diz só a parte da doença. Ele conta da minha trajetória desde a infância, o abandono do meu pai. Eu tive também da minha mãe. Ela se casou de novo, eu tinha 9 anos. Aí ela foi morar com meu padrasto, a gente ficou com os irmãos mais velhos. Na minha cabeça, isso não era um abandono, até o terapeuta dizer que era. E eu falava, nossa, é verdade, ali você só tinha 9 anos, eu Deus, né? Então, também trouxe algumas coisas ruins, né, na minha formação. Depois, eu conto da parte do casamento que eu era dona da razão. Deu ruim. Gente, eu era a senhora dona da razão. E ó, fique bem claro aqui, que eu comentei com a Vera. Aqui eu não estou dizendo que nós mulheres não podemos brilhar na vida. Mas quando você está dentro de um relacionamento, você precisa estar lado a lado com o seu marido. E o que eu fazia? Eu estava num patamar acima do meu marido. E não está certo. Isso gera atritos, né, dentro de um casamento. Eu não preciso estar abaixo e nem preciso estar acima. Mas a gente precisa caminhar juntos, né, como parceiros. Então eu conto dessa história. Quando as pessoas vêm falar comigo sobre casamentos destruídos, eu falo, eu vou me separar. Qual é o conselho que você daria, né? Então eu sempre falo, você tem 2 caminhos para seguir. Os 2 caminhos são de dor. Você reconstruir um casamento que já está passando por um momento difícil é dolorido. Às vezes você tem que se anular, porque nós mulheres somos mais altivas nesse sentido de falar, eu sou realmente a dona da razão, você sempre está errado. Tanto que a gente vê umas pegadinhas lá no Instagram, e o cara fala assim, até eu me casar, eu não sabia que eu respirava errado, mastigava errado, andava errado. Eu mandei pro meu marido, eu falei, olha, né, você tá passando por isso, homem? Eu falei, mas a gente brinca, mas a gente olha aquilo e fala, realmente, quando a gente namorava, a gente não apontava os defeitos. Mas quando a gente casa, a gente aponta, né? Em vez de crescer, a gente, né? E saber a gente como homem também, que a mulher, Deus fez uma coisa mais frágil, né? Ela assumindo essa posição, ela é uma coisa mais frágil. Então, o homem, ele tem esse intuito de cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar da esposa e andar junto, né? Então, isso é muito importante, né? Hoje, eu voltei para minha posição, tô num processo, porque faz muito pouco tempo, mas eu creio que o nosso testemunho, o livro, vai ajudar pessoas, né? E vai ajudar a gente mesmo, porque uma vez que você ajuda, você é mais ajudado. Né? Ó, gente, eu fiquei curiosa, porque assim, nosso livro, mas vende em papelaria, em livraria, onde vende? Onde eles querem para comprar? Nós temos um link no Instagram, meu Instagram é @SimoneAris. Lá tem o link de compra do livro físico. Nós temos uma loja de pratas. Nós empreendemos de várias formas. A gente gosta de coisas diversas, né? Ó, pra quem tá vendo, eu tô cheia das pratas aqui. Eu tenho uma loja que chama Rubi Argento. Então é www.rubiargento.com.br. Tem ele em formato de e-book na Hotmart e na Amazon.
também, né? Tem pessoas que não gostam mais do livro físico, eu gosto do cheirinho do Eu gosto. livro. Virar a página. Maravilhoso, né? Maravilhoso. O atuação. O formato do livro que eu escolhi foi, a cada capítulo, fazer algumas perguntas sobre a vida do leitor, para que ele identifique aonde é que ele está travado na vida, o que o abandono fez na vida, se está passando por um momento de dor, né? Para ele se analisar, olhando a minha história, analisar a dele, né? Então, foi muito importante, né? Para muita gente, porque a pessoa começa a escrever e falar, caramba, é isso que está acontecendo comigo, nossa. Então, você começa a receber os relatos assim, isso mudou minha vida, eu não sabia que você tinha passado por tudo isso. Eu falei, olha, eu omiti muita coisa, gente. Como uma boa sanguínea era para ter umas 200 páginas. Mas, tem mais coisa, né? Tem mais livros. Deixa pro segundo. Isso, volume 2. Mas o intuito dele é esse. Logo mais a gente vai fazer uma imersão do Florescer lá em Alphaville, porque a gente tem que declarar o lugar, né? Exatamente. E o que você quer. E eu tenho certeza que vai transformar a vida de muita gente. Então, meu intuito é esse. Falo, Deus, como o Fernando falou pra gente, cuide de gente que Deus cuida da gente, né? E é isso. Eu falei, então, hoje, nós estamos aqui honrados por estar participando desse podcast. E Deus nos trouxe aqui realmente por conta da tua história. Porque eu tenho isso muito forte no meu coração quando eu entro em lugares. Sempre tem alguém que precisa ouvir a história. Falo, então Deus sempre direciona. Direcionou a vida da Vera para me trazer aqui para dizer para você: fique em paz. Entrega e confia. Declara o que você quer. Porque na Bíblia tem uma parte que fala que o cego chega a Jesus e aí Jesus faz uma pergunta. O que você quer? Então, ele fala, eu quero ver. E aí ele recebe o milagre da visão. Então, aquilo me traz a reflexão que quando você pede algo, você precisa saber. Jesus ele quer saber se você quer. O que você quer? Então, fala para ele. De forma, eu falo assim, que a oração, a gente é muito racional, né? Mas eu falo sempre pro meu marido, eu oro sempre com a sinceridade. Eu posso estar no carro, eu posso estar lavando louça, eu posso estar revoltada porque eu estou limpando a casa. Gente, eu também faço essas coisas, viu? Mas eu estou lá falando para Deus, na sinceridade, eu não estou satisfeita com isso. Isso aqui está me movendo de uma forma ruim. O que eu faço com esse sentimento? Me ajuda. Então, aquela oração que a gente faz bonita, né? Como aprende, né? Como aprende, é isso. Não é aquilo que ele quer. Ele quer que você sente como nós estamos sentando aqui, uma ao lado da outra, e tenha um papo real. Só que ele também fala. Então, a gente tem que ter paciência para ouvir, porque a gente termina de falar e acabou, né, monólogo? Levanta e sai. Não, você precisa E ser ouvir. sensível, né? Porque muitas vezes na nossa vida há muito barulhos, né? Muitas vozes, né? A gente tem que, às vezes, ir para um canto e falar, Deus, eu sou assim, eu não acredito, tal. Ser sincero com Deus, né? Isso é muito importante. Não é sobre religião, é sobre Deus, né? Deus é tudo. Religião, né? cada um tem a sua ou não tem. Então, tá tudo bem, né? Cada um com o seu. Olha, uma coisa importante também que vocês falaram é a questão do... Nós somos contadoras, eu e a Vera. A nossa primeira empresa é a Caleb. Adoramos empreender, assim como vocês, então temos diversas, né? Mas a nossa primeira empresa é a Caleb. E esse ano ela debuta, ela vira mocinha, vai fazer 15 anos. Vai virar mocinha. E eu comecei a questionar muita coisa. A gente nunca se conformou em sermos apenas contadoras. Desde que não existia a palavra contabilidade consultiva, a gente falava que a gente ia fazer um trabalho diferenciado. Que hoje a gente sabe que é a contabilidade consultiva. Antes não existia isso. Mas a gente queria fazer algo a mais, entregar mais. E caímos no mundo do autoconhecimento. Desde o mundo do autoconhecimento, a gente começou a mentorar. Começamos a dar treinamentos, a fazer palestras e tantas coisas. A Vera, que odiava microfone, e eu que para falar tinha que tomar uma jurupinga, de repente dando uma palestra, sem medo de falar.
E eu falei recentemente, né, Vera, conversando, eu falei, Vera, essa parte do desenvolvimento pessoal para desenvolver a empresa, isso aqui é missão. Isso aqui não é meu, isso daqui não é seu. A gente não escolheu isso, a gente escolheu ser contadora. A gente escolheu ter uma empresa de contabilidade. Isso que a gente escolheu. Isso aqui aconteceu, cara. E agora eu olho e falo, como aconteceu? Por que que aconteceu? Porque, como você falou, tem muitas pessoas precisando de cuidado. E tem muita gente que vai para o empreender, como você disse, sem estar preparado. E aí não está emocionalmente, não está tecnicamente, não se conhece para poder você ter uma empresa de sucesso. Primeira coisa que você tem que conhecer é você mesmo. Sim. Depois você vai pro técnico, depois você vai pro tributário, depois você vai entender de gestão de pessoas, mas a primeira pessoa é você mesmo. Então cada vez fica muito mais forte isso em mim, muito mais certeza. Porque a gente se pergunta, por que eu tô fazendo isso? Você tornou um canal que de Deus quer comunicação, comigo? né? Eu não entendi, Senhor. O que o senhor quer? Eu não E tô aí entra entendendo. aquela questão de propósito. Né? De propósito e num sentido de um plus. Eu tava conversando, você falou que você tá numa migração, né? É migração, como que fala? Transição. Transição de carreira, conversando com uma moça que trabalha com cosmético. E ela falou, eu quero fazer uma transição para a parte terapeuta. Mas eu vou continuar com a minha empresa. Eu falei, mas por que terapeuta? Ela falou, porque hoje as mulheres, eu atendo as mulheres, eu cuido da beleza, e elas desabafam, elas conversam, elas falam, por que você ainda não está na terapia? Eu falei, então você não vai fazer uma transição de carreira, você vai fazer um plus. Eu não transicionei a minha carreira, eu agreguei a minha carreira. Eu continuo contadora, eu continuo racional, eu continuo gostando de empresa que dá resultado. Mas eu entendi que eu tenho que cuidar da pessoa que está por trás da empresa. Que eu tenho obrigação de ajudá-la a saber que vai muito além de ter um CNPJ. Então, isso também é um plus. E aí ela ficou até mais confortável. Ela falou assim, então eu não vou transicionar, eu vou fazer um plus. Porque às vezes a gente tem esse receio de, eu vou me jogar no desconhecido, eu tô passando pela crise dos 40. Então agora eu vou fazer tudo diferente. E não é, cara. Você tá usando toda a bagagem que você tem de vida. Por que que vocês podem falar para casal que estão passando por crise? Porque vivenciaram. Sim. Por que que você pode falar para quem passou por um burnout? Por quem passou por uma cirurgia delicada? Porque você vivenciou. Por que que você pode falar do que é se anular enquanto homem para sua mulher? Porque você sabe que você vai bater. Porque vocês vivenciaram. Então a mesma coisa acontece com a gente. O que a gente fala é daquilo que a gente vivenciou. E muitas vezes a gente não entende que essa ferida é necessária. Porque a hora que ela cicatrizar, você cuida da ferida do outro. E muitas vezes a gente nem quer. Você fala, não sou médico. Eu não quero cuidar dessa ferida aí, não. Mas, como diz o marido da Vera, quem manda é Deus. E a gente obedece. E a gente obedece. Então, gente, muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Vocês viram que eu estou chorando, que eu sempre falo que eu estou chorando, mas nunca choro. Hoje vocês viram que é verdade. É verdade. E principalmente quando é Deus falando, filho, eu nem ligo. Eu posso estar sentada conversando com o Papa na TV, na Globo, em qualquer lugar. Se Deus falou comigo, eu choro mesmo e É isso. Isso é ser sensível ao Espírito Santo, né? Não há lugar para ele agir, né? Ele age em qualquer lugar, e eu né? deixo, só vem. E uma coisa que bate muito forte no nosso coração é que Deus ele vai usar pessoas. Ele pode fazer tudo sozinho, mas ele vai usar a Vera, ele vai usar você, vai usar eu. Ele criou a gente pra quê, né? Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele... Então, gente, obrigada a você que nos acompanhou. Obrigada, Vera, por ter trazido eles, né? Ter tido a sensibilidade também de trazê-los, que eu ainda falei, Vera, o que eles fazem, pelo amor de Deus? De repente eu começo a perguntar, e os aviões, como vão? E eles não trabalham com avião. Eu ainda não tenho um avião. Então, e obrigada a vocês dois por virem compartilhar e por terem essa coragem. É muito difícil a gente ter coragem de contar aquilo que é real, que é a nossa vida. É mais bonitinho contar a vida do Instagram, né? Então, obrigada. É verdade. Muito obrigada. Obrigada, Simone, por ter aceito assim imediatamente. Ivan, por você também se colocar no lugar que eu perguntei 2, 3 vezes. Eu falei, mano, eu tô muito incisiva, mas porque a maioria das pessoas que também nos acompanham também são homens, tem parceiras, tem as mulheres que passam por situações assim, que às vezes eles falam, mano, tô ouvindo de um outro homem. Putz, eu me anulei em determinado momento. Olha, eu coloquei minha mulher em primeiro lugar, eu também errei, eu também acertei, e várias coisas. Porque, às vezes, é muito mais fácil a gente deixar ir embora e tentar construir uma nova vida. Ao invés de ficar e vou lutar para poder fazer. fazer. Só para finalizar, que fala que uma transição é uma mudança de história, mas é libertador. É libertador. Igual falou, é dor. Ficar é dor e também. Então, você escolheu ficar, sentir a dor e se reconstruir. Gente, muito obrigada. O episódio de hoje foi sensacional, está sendo sensacional. Eu tenho certeza que vai repercutir na sua vida por muitos e muitos dias. Compartilha
comente aí, pega o linkzinho, joga naqueles grupos que eu disse no início e deixa as palavras finais para o Ivan e para a Simone e para vocês. Eu agradeço pela oportunidade, como a gente falou muito bem, né? Tem um propósito para a gente estar aqui, a gente sabe qual é o propósito agora e só agradecer a Deus, né? Como o marido da Vera fala, Quem Deus, manda? quem manda é Deus. É Deus. Ele fala, quem manda? Aí você já vem, Deus. Então eu fico grato por estar aqui. Criamos uma conexão muito forte, eu creio, a partir desse momento aqui. Estamos conectados, né? Então, só agradecer mesmo pela oportunidade de vocês estarem ouvindo a nossa história também. E é isso, só gratidão mesmo. Bom, vocês viram que empreender não é fácil, mas é libertador e que precisa de inteligência emocional. Gente, de repente de Deus vem dias comuns, mas tem que estar preparado, né? Se prepare emocionalmente. Quem quiser o livro, não esqueçam, Simone Aris no Instagram. Procurem lá. É maravilhoso. Não é porque eu escrevi não, gente. Eu não quero ser altiva. Mas ele é maravilhoso, é transformador porque é uma história real, né? Aqui eu tô contando, como eu disse, eu relutei com Deus, fui falar, mas tá, eu vou abrir a história da minha vida para as pessoas. E ele disse, não é sobre você. Porque tudo que eu vivi era sobre ele. E a transformação que eu vivi foi ele que me proporcionou. Então, eu me anulei, né? Lógico que eu sou uma filha obediente. E lancei o livro. E eu vi que está transformando a vida de todo mundo que está lendo. E eu convido você também a conhecer essa história. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Beijos. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.